país encontra-se em uma encruzilhada nessas eleições. Estão em jogo dois projetos civilizatórios. De um lado, o que defende os valores fundamentalistas medievais, a mentira como uma arma de poder e o comércio da fé. Do outro, o que dialoga com as liberdades de pensar, de agir, sem abrir mão da fé religiosa, mas que aceita, compreende e reconhece o direito do outro em ser diferente. Estranhamente, os ditos defensores da moral e da família são os que espalham mentiras conhecidas como fake news nas redes digitais, utilizadas como ferramenta política para disseminar o ódio. Um jogo discursivo que não tem qualquer compromisso com os fatos e a realidade. Exemplo disso é que, tendo a mentira como arma, a ex-ministra e senadora eleita Damares mentiu em um culto religioso sobre a prática da violência sexual no norte do país contra crianças, ocorrida quando ainda era ministra, mas sem ter tomado qualquer providência ou apresentado uma única prova. Não menos repugnante foi a declaração de Bolsonaro quando diz que pintou um clima ao se referir a meninas de 15 anos que, por estarem maquiadas e arrumadas, tratavam-se de prostitutas. O absurdo maior é que o presidente não considerou que até poderiam essas meninas estarem sendo exploradas sexualmente. Um país onde se prevaleça a mentira, a certeza da impunidade. Esse é o debate central que trazemos nesse momento tão delicado para o nosso Caminhando Jornal TV 107. Além das tradicionais sessões de psicologia, animais, desaparecidos, dicas e mais a polêmica sobre o direito de morrer. Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando Jornal TV, uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais, sem fake news e sem enrolação. Conheça o nosso canal no YouTube, Caminhando Jornal TV. Estou aqui hoje para falar sobre a importância do segundo turno das eleições e o que isso gera de emoções nas pessoas, né? O que causa esse segundo turno. As pessoas estão ainda nos embates entre um candidato e outro. E para que serve isso, né? Esse embate? Desenvolva sua crença, pesquise sobre os candidatos, faça uma coisa particular e para de fazer essa doutrinação de convencimento de que um é mais ou outro é menos importante, né? Se os dois candidatos já chegaram nesse lugar de disputa, cabe então a nós, população, povo, ter um voto consciente. O que nós precisamos para a nossa vida, para o futuro do nosso povo, para as nossas crianças na escola, nas universidades, as mulheres nos atendimentos hospitalares, as gestantes. Então a gente tem muitos assuntos para poder pensar e acreditar que qualquer um dos dois que entre nesse lugar de presidência, de representação do Brasil, faça por nós. Então, emocionalmente, creia que você vai estar fazendo a sua melhor escolha. Se acalme, respire e dê oportunidade a você mesma para poder fazer um voto consciente, um voto de boa escolha, acreditando que o Brasil está passando por um momento muito difícil, né? Então, chega de enganos, né? O que a gente pretende para o nosso futuro? O que a gente pretende para 2023, 24, 25 e os anos que se seguem? Vamos prestar atenção nas nossas próprias emoções e sair desse lugar de inflamados, né?
Os inflamados, eles desperdiçam energia vital. Vamos ficar atentos e conscientes. A boa conduta é democrática, né? A boa conduta é aquele que pensa no coletivo. Roberto Jefferson, um político de extrema-direita, aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, expressa justamente o que esse grupo extremista pretende impor no Brasil. Que ordem eles pretendem impor? A ordem do terror, a ordem da truculência. O que acho mais estranho ainda é o ministro da Justiça ir ao local e à casa do Roberto Jefferson para dialogar com ele e tentar resolver o problema. Que problema? Ele tem de ser preso, tem de ser desarmado e tem de ter mais um processo, porque essa truculência que os bolsonaristas tentam impor ao Brasil para ganhar uma eleição, para impor os seus interesses privados e uma ordem altamente autoritária através do terror, tem de ser barrada. Se não barrarmos, não vai ter ordem judicial cumprida, não vai ter policial com garantia de vida no exercício da sua profissão, não vai ter a sociedade em paz, não vai ter a sociedade com segurança. Nós vamos viver com medo daqueles que têm armas contra a maioria desarmada. Portanto, é necessário repudiar intransigentemente essa atitude desse grupo bolsonarista de extrema direita que quer implantar o terror, o nazismo, o fascismo no Brasil. Roberto Jefferson não é louco, certo? Ainda continua dirigente do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Porque essa de dizer que foi para tirar só no carro, granadas, não tem essa de atirar no carro. Ela atinge ângulos de 360 graus em todas as direções. E fazer um jogo de ilusionismo. Chamar a atenção, chamar o foco do povo para uma outra situação. E proporcionar a revolta dos Bozo contra o STF e contra a Polícia Federal. Esse é o objetivo. É um objetivo eleitoral. Não tem a menor dúvida. Que ele seja punido ao rigor da lei. Que granada não é brinquedo. E até gostaria de saber quem deu autorização para ele ter granadas. Também está na lei do armamentício. Meus amigos e amigas, domingo, dia de descanso. Nem nesse dia temos paz no Brasil. Jefferson, ex-deputado desse PTB desmoralizado que um dia foi brisolista e getulista, hoje está na extrema-direita, ou exatamente o oposto, tem a prisão decretada por xingamentos a uma ministra do Supremo Tribunal Federal e reage à prisão jogando uma granada e atirando em carros da Polícia Federal, consta que ferindo um agente. Um tiro pela culatra, porque atingiu o Bolsonaro. Um indivíduo dele, a 6 dias da campanha eleitoral, faz um atentado desses. E o que foi isso, afinal de contas? Em que consistiu isso? Um indivíduo antes envolvido no mensalão, condenado a 7 anos de cadeia, conhecido por sua raiva, arbitrariedade, falta de ética, hoje não exercendo cargo algum, foi candidato a presidente impedido, mandou o tal padre Kehlmann em substituição ajudando o presidente da República num debate
E é esse indivíduo que faz isso. E o que se trata, afinal? Tudo indica que se trata de um plano, um projeto a 6 dias de campanha, mais uma vez jogando na cabeça da população um desastre, um choque, abalando, confundindo. Tudo indica que se trata de mais um plano em que o tiro saiu pela culatra e caiu em cima de Bolsonaro. Um indivíduo preparado como ele, advogado, etc., com larga tradição. Ele xinga a ministra, fala até em prostituta uma ministra. Depois desse xingamento, ele estava em prisão domiciliar. Era claro que ele perderia a prisão domiciliar e seria preso, voltaria à penitenciária. E ele faz isso, apesar disso, provocando quem justamente? O ministro do Supremo, contra o qual os bolsonaristas estão investindo. Então ele sabia disso e planejou. Não era para ter arma nenhuma em casa, o que é proibido. Armas, e bomba, e isso e aquilo. Entretanto, ele tinha tudo errado na ilegalidade. Faz tudo isso, causa um escândalo, a filha conclama que pessoas vão lá dar apoio a ele, foram mais 100 pessoas, 50 pessoas, alguns curiosos. E nós temos mais um domingo até a noite estragado no Brasil, há poucos dias da campanha. Qual era o objetivo? Obviamente o objetivo eleitoral. E o que faz o presidente, o que faz o Estado? Protege ele. Bota a intervenção do ministro da Justiça, são colocados panos quentes, manda lá um agente que só falta passar a mão na cabeça dele, e ele entrega a arma, vai preso, etc, etc. Então nós tivemos agora mais uma demonstração do pior da extrema-direita brasileira, xingando uma ministra, dando uma vergonha perante a nação, por último o Estado protegendo, e o presidente, que era amigo dele, foi ajudado por ele num debate eleitoral, em que o padre, que é o mão ligado a Jefferson, ajudou o presidente saindo de escadinha, durante todo um debate de auxílio no debate com Lula. Então, todos ligados, obviamente. Ora, isso tudo é casual? Evidentemente que houve um projeto, houve um plano que não saiu totalmente certo pela inépcia, pela incompetência de todos. O seu espetáculo e a sua farsa diária. Mais uma farsa, uma mentira, um espetáculo de farsa, mentira e cinismo dessa extrema-direita vergonhosa que está buscando tomar conta do Brasil. A ditadura não suportava as mulheres, isso é um fato. Uma mulher que faz política, eles não suportam. Para nós mulheres, eu acho, para os companheiros também, é alguma coisa muito violenta. Eu já relatei esse fato. É algo, não é nem nojento, eu não sei descrever o que significa para uma mulher. Um torturador introduzir o dedo com fio elétrico na sua parte mais íntima. Aconteceram muita violência sexual entre homens e mulheres, né? Isso eu acho que é uma das coisas que o relatório final da comissão vai deixar claro, que a violência sexual era uma prática muito disseminada, muito mais do que se imagina. Tinha um torturador de nome Gaeta, esse inclusive é o nome dele mesmo, que eles usavam muito codinome, mas esse era o nome dele, Gaeta, se não me engano, Lorival Gaeta. Ele se masturbando e jogando esperma em cima de mim. Ana Cossis, ela foi muito torturada, tá? Ela estava visivelmente que havia sido violentada, com os órgãos genitais cheios de sangue, a roupa toda cheia de sangue. Para mim foi uma cena que eu nunca vou esquecer, o Ustra ter coragem, ou covardia, não sei como chama esse gesto, de levar os meus 2 filhos para dentro da sala de tortura e eu na cadeia de dragão. Eu acho assim, para mim foi a coisa mais... Eu não sabia o que fazer. Teve um momento, acho que no 3º dia que eu desço, a minha irmã também está presa, minha irmã grávida de 8 meses, levando choque, inclusive na barriga. Isso não me conforma.
O povo brasileiro. Qual a situação de nosso povo? Um povo que teve Covid, que perdeu 700 mil pessoas com essa Covid, quando podia ter perdido talvez 100 ou 200 mil. É evidente que houve uma incompetência no tratamento da Covid, que passou esse tempo todo, além de ver parentes e amigos morrendo, uma insegurança diária na televisão, CPIs, afirmação de que tomar vacina dava AIDS e o outro dizia que a pessoa virava crocodilo, as maiores asnices, uma tensão permanente, ameaças, brigas permanentes, ameaça de golpe de Estado. Esse povo vem há décadas, esse povo brasileiro que vai votar agora, sobre esse clima de tensão. Provavelmente trata-se, de um lado, da própria crise, coisas naturais da crise brasileira, e de outro lado, da teoria do desastre de Naomi Klein. Elites provocam e incentivam esse tipo de instabilidade para depois darem votações ou plebiscitos ou tomarem decisões que assim serão melhor aceitas. Então, é um povo nosso que vai para as eleições que está em sobressalto há décadas. 1954, morte de Getúlio, 1964, ditadura militar, invasões de universidades como a Universidade de Brasília, assassinato de estudantes, esquartejamento de estudantes, colegas de turma, mortes e assassinatos, sequestros, violências como a que sofreu o escritor Paulo Coelho e tantos outros sofreram, Rubens Paiva, e assim foi o Brasil esses anos todos. Uma década 70 de assassinatos, depois uma anistia fajuta, mal feita, em que torturadores hediondos foram anistiados, e chegamos a nossos dias com a herança disso. Os herdeiros da ditadura, os herdeiros da tortura, inclusive adeptos dela, como é o caso do conhecido atual presidente, defendendo ainda os torturadores desses anos todos, como o famoso Ustra, que participou da tortura de centenas de pessoas provadamente. Quer dizer, além de tudo, todos temos uma consciência que estamos vigiados, controlados até quando estamos tomando banho ou vamos até a esquina pelo Google e por outros meios. Então, e por que o clima de ameaça e de medo? Também deliberadamente provocado. Distorce-se a realidade, jogam-se fake news. A todo momento se fala em golpes de Estado. Vivemos meses sob a ameaça de invasão do Congresso, de invasão do Supremo Tribunal Federal, de golpe militar, de crimes, etc, etc. Então, é um povo que está vivendo sob a perspectiva sempre do medo, do desastre, da insegurança social. Inflação permanente, poupança vai ser captada ou não, aumento de preço, diminuição de preço, tomate a R$11, arroz a não sei quanto, e assim por diante. E hoje, o que se viu? Fake news, em dose cada vez maior. É um povo agoniado, um povo confuso, um povo que tem suas mais íntimas convicções, as religiosas, manipuladas, e que estão sendo manipulados, um povo jogado um contra o outro deliberadamente, um povo dividido. Essa é a situação dos votantes hoje. Nada disso que ocorreu foi casual. Isso é um fruto da crise do império do capital mundial e sua repercussão num país como o Brasil, importante para ele.
Petrobras decidiu vender suas últimas ações, vender melhor, doar, com a interferência de uma assessora da Ernest Young, se não me falha a memória, os 34% que detinha da Petrobras Argentina, empresa que originalmente nós tínhamos a maior parte do controle acionário. Ela resolveu já colocar a doação no mercado. Então vamos ter menos essa atividade lucrativa no exterior para com o nosso povo. A segunda notícia ruim é também a doação de 8.000 quilômetros de fibra ótica. Fibra ótica instalada, confeccionada e paga com os recursos da Petrobras para interligar todas as nossas unidades em terra pelo país. Fibra ótica essa que nos garantia certeza na telecomunicação e na informação de dados, certeza na soberania dos dados que o país pode deter, controlando a Petrobras, controlando essa fibra. Privatizando, nós também estamos doando soberania. E sigilo de informação dos dados da Petrobras, com certeza. Qualquer hora vamos fazer isso também na área offshore, que garantia também mais segurança das unidades e da comunicação instantânea de ponta a ponta do país. É lamentável. É mais uma atitude entreguista do governo de plantão nazista que está aí gerido por Messias Bolsonaro, marionete do Estado norte-americano, da indústria bélica, da indústria petrolífera estrangeira, do pseudo-agronegócio, também do exterior e nacional, e que faz o que eles querem. A eutanásia, ela está relacionada com a promoção da morte de uma pessoa de forma digna, tá? E realizada por um profissional médico com o consentimento do paciente, tá? O suicídio assistido, ele pode ser assistido por um não médico e pode ser assistido por um médico, tá? O que é isso? O suicídio assistido, a pessoa, ela própria pratica o ato que vai levá-la à morte. Então, por exemplo, você tem um familiar seu que compra uma série de medicamentos letais e ele te oferece esses medicamentos e você toma e comete suicídio. Então, você está cometendo um suicídio assistido por um não médico, tá? Se o médico prescreve esses medicamentos com a intenção de que haja o suicídio, ele está sendo então um suicídio assistido pelo médico, tá? O que é diferente da eutanásia. Na eutanásia, o próprio médico promove a morte, tá? Então fazendo a injeção letal que seja, ou aplicando lá a medicação que vai levar a pessoa à morte, tá? Então cada país tem seu código de ética médica, tá? Infelizmente no nosso país o código de ética ele não pode estar acima da lei. Está se aproximando o final do segundo turno. Dia 30
escolheremos o presidente que vai governar o Brasil pelos próximos 4 anos. De um lado, Bolsonaro com o seu estilo grotesco, espalhando mentiras, sem qualquer projeto, porque o projeto que o Bolsonaro coloca em prática não lhe pertence, é um projeto da extrema-direita internacional. Por isso, nós podemos dizer, sem grandes riscos de erro, que não existe um bolsonarismo que um movimento político com projeto próprio, né, liderado pelo senhor Bolsonaro. Esse projeto não existe. Ele aplica um projeto da cartilha da extrema-direita internacional. Do outro lado, o Lula, com uma ampla frente que reúne aqueles que lutam pela preservação de liberdades políticas, pela preservação do direito ao diálogo, do direito ao outro, de existir e de pensar diferente. Entretanto, a sociedade brasileira tem dado mostras que não é tão progressista assim. Ela aceita com muita passividade a violência e a truculência do poder do Estado, com suas polícias invadindo favelas, eliminando os pobres, e também da aliança espúria, né, da aliança entre o poder político e os milicianos. Ou seja, estamos diante de 2 projetos de visão de mundo diferentes. Um autoritário, pautado na mentira, na fake news e na comercialização da fé como uma forma de dominação, de perpetuação do poder. O outro projeto que admite o diálogo e defende as liberdades democráticas. Tudo indica que Lula sairá vitorioso nesse embate. Vamos aguardar. De qualquer forma, não será um governo tranquilo. Ganhe quem ganhar, porque o país está dividido. Eleições é outro tema que me traz aqui. Vamos falar primeiro sobre pesquisa. Pesquisa é um instantâneo. É uma informação localizada naquele determinado momento, em determinado horário, em função do que o eleitor pensa e emite de informação. Uma informação nova durante a campanha pode mudar todo o pensamento do eleitor e toda aquela configuração de votação não se realizar. Então é uma falácia o que o governo está tentando fazer de criar uma CPI das pesquisas, porque todos nós sabemos na área científica que é isso como estou falando, é uma foto. Pode haver manipulação de pagar-se, corromper uma empresa desse nível, dessa área? Pode haver sim. Então, até porque as amostras são pequenas perto do eleitorado brasileiro, mas isso é calculado cientificamente por métodos estatísticos. Mas que é representativo, fazer assim, olha, vai dar isso, não dá para ter certeza. Os pensamentos das pessoas podem mudar, o cenário mundial pode mudar, o cenário brasileiro pode mudar, e as pessoas determinarem de outro voto na hora de teclar. Então falar em CPI é só para iludir o povo. É mais uma fake news, uma mentira para enganar a população, para distrair a população dos problemas nacionais. Petrobras continua sendo doada. A Eletrobras, você perdeu a onda. Ela já foi doada. SEDAI foi doada. Sabe aqueles 200 milhões desviados da fundação do Estado do Rio de Janeiro? Eram provenientes também da SEDAI, da doação da SEDAI. E ainda não foi resolvido. Mas enfim, vá para a rua, telefone para os amigos e vamos vencer o nazismo.
dia 30, não se esqueça. Qual a situação do Estado brasileiro hoje? Um Estado de exceção, no sentido de George Agamben, em que há interpretações jurídicas e outras manipuladas. Basta ver aquela anulação incrível de todo o julgamento do Lula, veja as performances do Supremo Tribunal Federal para um lado e para outro, e assim por diante. Então temos um Estado de exceção a caminho de um Estado policial, pela violência, pelo autoritarismo que se nota. Temos um executivo, um presidente que comete os atos mais anticonstitucionais, os mais bárbaros possíveis, e não há apuração porque o Procurador-Geral da República foi indicado por ele, é subordinado a ele. Não deveria ser, mas é. Por outro lado, vemos também a Polícia Federal manipulada, alguns tribunais, toda uma confusão imensa. O Estado brasileiro está totalmente desarticulado, em que não há a menor igualdade no que se refere à disputa eleitoral. Mas isso não é uma característica recente do Estado brasileiro. Como também já disse nesse programa, Paulo Napoleão, há décadas, já desde a época de Getúlio Vargas e outras, já mostrava as incríveis distorções do Estado brasileiro, os escândalos na época Sarney, até Getúlio Vargas, a famosa Lei Terezoca. E lembremos o que disse Agamben: o Estado de exceção foi a antessala do nazismo. Hoje nós temos dentro desse Estado 1964, época de tortura, 70, e tudo vivo. E com um herdeiro daquela época no Executivo. O Congresso totalmente deturpado e nessas eleições mais ainda virado à direita, com as eleições de inúmeros e jogadas com eleições de inúmeros elementos que sempre apoiaram as ditaduras e a direita. Ou seja, em última análise, que apoiam o grande mentor da democracia, entre aspas, do Brasil, o Império do Capital, sob a égide e a direção americana. Na verdade, e quem diz são eminentes estudiosos como Ottaviani, como o próprio Mangabeira Unger, o José Murilo, não há confiança no futuro desse Brasil. Talvez um protetorado, uma província, como dizem alguns desses autores. E nós, ao meio disso, fazendo eleições num Estado totalmente deteriorado, num Estado de exceção, em que as instituições estão carcomidas, deterioradas, e há uma manipulação gigantesca de fake news, uma manipulação gigantesca de notícias, etc. O fato é que o Brasil se afunda completamente. Veja-se que no meio dessa confusão não se discute absolutamente a dívida pública, a subordinação do Brasil ao estrangeiro, o imperialismo, nada do que foi assunto em discussões passadas. E as esquerdas discutiram isso? Mas que esquerdas? Nós temos as esquerdas, entre aspas, que são falsas, inventadas até por essa grande mídia, e temos as esquerdas, que ainda tentam manter uma posição tradicional à esquerda, que estão completamente sem expressão nesse momento. Um dos candidatos, e é candidato à reeleição, manipulando empréstimo consignado, Caixa Econômica Federal, Auxílio Brasil, verbas, fazendo propaganda dentro dos palácios e instituições militares no passado, e hoje talvez um pouco mais discreto a respeito, em suma, utilizando a máquina do Estado toda em sua campanha, sem a Justiça Eleitoral poder coibir isso, que não tem força, não tem meios para impedir a tal ponto. Então não é admirável que a esquerda tenha se quebrado, a esquerda sem aspas tenha se quebrado em grande parte nessas eleições. Ei, Bolsominion, vai pro Afeganistão! No Afeganistão não tem STF, não tem urna eletrônica, o voto é impresso, não tem Congresso, não tem direitos humanos, todo mundo tem uma arma na mão e o melhor, é tudo feito em nome de Deus. Vai pro Afeganistão! O sonho doentio de vocês agora pode se realizar, com bônus de que lá não tem vacina. É perfeito pra vocês, gado! Um beijo! Fala
falando a verdade, tu não vai chegar a lugar nenhum, você tem que mentir, cara. Falar que vai criar 10 milhões de empregos, 50 milhões de casas populares, vou triplicar o salário mínimo. Se não falar isso aí, tu não vai chegar. E a regra é mentir. Quem mente mais, e com alguma inteligência, chega. E não tô falando de uma mentira aqui, é verdade. Continua no cenário da política internacional a guerra da Ucrânia. Ela vem trazendo consequências múltiplas para diversos países e principalmente para os dois envolvidos, além da União Europeia. No caso da Ucrânia, comecemos por ela, temos de observar que a movimentação militar, tudo indica que ela vem recebendo, com o apoio da OTAN, conseguindo avançar e recuperar alguns territórios. Isso é inquestionável, Mas, no campo político, nós temos de observar uma outra questão, a movimentação da OTAN, que é a grande provocadora dessa guerra, Afinal de contas, a política da OTAN sempre foi a de provocação e de intimidação, e não contava que o Putin fosse enfrentá-la. Então, isso traz um cenário de risco, no plano internacional. Ao mesmo tempo, percebemos que a tática do Putin pode ser a de esticar essa guerra até dezembro, até o inverno europeu, porque dessa forma pressionaria a União Europeia contra a sua postura de sanções econômicas à Rússia, porque o inverno na Europa é bastante rigoroso, e sem o gás russo isso complicaria a vida, levando à inflação, levando à morte, à insatisfação também e à tensão social dentro da União Europeia. Por outro lado, nós temos de considerar que, se for essa a estratégia do Putin, isso também traz para ele um risco, que é o aumento da insatisfação interna em relação a ele, ou seja, cresce a oposição interna e, ao mesmo tempo, cresce a oposição também à guerra. Ou seja, estamos num cenário aí complicadíssimo. Além do mais, ainda temos aí a figura do Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, que, longe de ser um democrata, porque afinal de contas, além de ter o apoio do batalhão nazista, que está muito próximo dele, compondo inclusive a guarda dele, o Zelensky ele faz também uma atitude que, longe, mas bem longe mesmo de ser de um democrata, ele caçou os partidos de esquerda, ou seja, a democracia que implica na possibilidade, na existência de diálogo de pensamentos diferentes, ele transforma numa democracia de monólogo, só ele que pode falar, ele e seus aliados da OTAN. Então vamos aguardar o que vai se desenrolar desse processo. Falaremos hoje sobre o escritor José Lins do Rego Cavalcante, que nasceu em 1901 na Paraíba, no Engenho Corredor, em Pilar. Ele foi, além de escritor, ele foi promotor, ele foi também secretário-geral de Desportos da Confederação de Desportos do Brasil. Claro que ele ficou mais de 10 anos e foi também da Academia Brasileira de Letras. É importante a gente dizer que ele foi classificado entre os autores que participavam do grupo Romance
de 1930. Eles se caracterizavam por querer escrever sobre a realidade do Brasil, sem mistificação, sem florear nada. E quem começou isso foi Euclides da Cunha, em 1902, quando lançou Os Sertões, e com muita crueza falou sobre a barbárie que foi Canudos, né? Vários autores estavam nesse grupo, nós podemos citar Graciliano Ramos, Jorge Amado e também José Lins do Rego também fazia parte. E José Lins, de 1932 a 1936, eles que viveram numa época de ditadura na era Vargas, com grandes modificações no país, ele escreveu 5 romances classificados como no ciclo da cana-de-açúcar, porque tratavam dos engenhos de cana-de-açúcar. As suas obras se focavam principalmente no regionalismo, na crítica rigorosa sociopolítica, era memorialista também e análise psicológica. Retratou o homem simples do Nordeste, citando as suas virtudes, qualidades, defeitos e também as grandes injustiças que sofreram. Sua obra-prima foi Fogo Morto, que foi escrito em 1943, em que ele relata a desativação dos engenhos de açúcar e mostra o grande problema social que houve, porque aqueles trabalhadores ficaram sem ter ocupação. Em primeira mão, o grande vencedor é o império do capital americano, tanto faz com um ou outro candidato. São 2 táticas de correntes, frações políticas diferentes americanas, ambas com um projeto e com bastidores que nós desconhecemos. Reparem que nós não vemos mais, como sempre foi tradição, as esquerdas, entre aspas, nas ruas. Mas hoje, que esquerdas são essas? Essas esquerdas que têm expressão no Congresso, parlamentares, que por isso mesmo, por terem mais verbas, terem assessores, deputados, salários, dinheiro, essas esquerdas, que são hoje as que dominam outras esquerdas que se agrupam através delas e tem um certo número de deputados, essas esquerdas são aquelas que lideravam manifestações de rua. E onde estão agora? Elas não estão mais na rua. Então essas esquerdas, entre aspas, porque na verdade não são esquerdas, porque sempre fundamentalmente apoiaram, em alianças ou não, a política neoliberal que imperou no Brasil. O que na verdade aqui tem sido uma grande farsa, essa mentira que comunistas dirigiram o Brasil, que Lula é de esquerda, etc. O que tivemos aqui até agora nada mais foi do que as elites dominantes brasileiras, aliadas a interesses estrangeiros, mantendo a mesma política neoliberal durante décadas. Então quem esteve sem poder no Brasil foi o império do capital, foi o neoliberalismo, jamais as esquerdas. Nem mesmo as esquerdas, entre aspas, mandavam. Elas se aproveitavam, cooptavam, participavam de corrupções, conseguiam uma outra pequena vitória, mas elas jamais tiveram um poder efetivo. E muito menos as esquerdas sem aspas. Aquelas, por exemplo, socialistas, que queriam mudanças mais efetivas, nunca estiveram no Brasil, no poder. Tiveram algumas vezes aliadas participando de uma pequena fração num bloco dominante de poder muito maior. Nada mais do que isso. E faziam aquilo justamente para corrompê-las e anulá-las, o que tem acontecido. O que acontece hoje? O que acontece hoje, de verdade? O que nós temos a nível mundial é uma crise do império do capital. Vê-se que os Estados Unidos estão em crise, a Inglaterra numa crise permanente, a Alemanha em crise até com problemas do inverno, etc. Os Estados Unidos deram mais um passo em falso quando tentaram uma guerra de procuração na Ucrânia para atingir a Rússia, que estava muito mais preparada com Putin para resistir a essa situação. Então se viram numa encalacrada, em que hoje toda a Ucrânia de Putin está sendo destruída, e é evidente que a Rússia não quis deliberadamente massacrar a Ucrânia, até porque tem muitos
ucranianos que se sentem russos, há toda uma ligação. Então nós estamos vendo uma crise em que os americanos e a OTAN não têm força política para esmagá-los, como tentaram fazer no Vietnã, e se deram mal no Afeganistão, se deram mal em Cuba, se deram mal em outros lugares. E hoje estão numa situação muito pior. Então nós estamos assistindo à decadência do Império Americano. Uma decadência de um colosso, uma decadência lenta, uma decadência talvez mortal para o Ocidente, porque eles não entregarão o poder sem guerra, sem luta. E o Brasil hoje é um desses palcos de poder. Melhor conquistar a nível de eleições como essa, fajutas, todas deturpadas, do que conquistar a nível de armas e de revoluções locais. Então eles no mundo inteiro mudaram a tática, há uma fração americana ligada a Trump e outros, que mudaram sua tática dentro e fora dos Estados Unidos, porque não acreditam que as táticas anteriores fossem capazes de suportar a crise atual, e estão tentando mudar e se reorganizar a nível mundial, inclusive no Brasil. Ao meio disso, paradoxalmente, Bolsonaro, ao dar a impressão de novas ideias, de novas pessoas, novos candidatos, ele surge como revolucionário de direita, surge como novo, enquanto as esquerdas, entre aspas, apresentam velhos candidatos, velharias, muitas vezes, não dando para o povo entender que ainda isto é melhor com democracia do que essa extrema-direita ligada a interesses estrangeiros americanos que terminam na Ku Klux Klan. O que buscam essas extrema-direita hoje em luta e tentando esmagar a democracia, mas participando das eleições até meio calados deliberadamente? Buscam legitimidade, dizer não, nós ganhamos e temos legitimidade, o povo brasileiro votou em nós. Eles estão tentando se legitimar com essas eleições. Dicas para as pessoas conhecerem o tango no Rio de Janeiro. Então é o Vira-Lapa, na Lapa, é a Casa do Tango, em Botafogo, e o Marquinho de Copacabana. Exists on the screen. In 1982, Los Angeles reopened the case of Marilyn Monroe's death. After 20 years, it's time to clear up this case once and for all. It's like going into the lion's den. And I indeed found out things which had not been found out before. Take off. Homenageando o querido e saudoso Aldir Blanc. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel. Pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que isso pouco
bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão em fio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil.